Olá pessoal, Joel da Cruz, do Impact Ministries. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês uma palavra, inclusive sobre o poder da palavra. Essa semana, no rádio do carro, indo para o meu escritório, eu estava ouvindo uma mulher dando um testemunho. O casamento dela já era praticamente acabado, já tinha acabado. O marido dela tratava tão mal e destruiu o casamento dela ou deles com o passar dos tempos. Tudo por causa de palavras maldicidas enfim. Bom, fazendo a história curta, ela estava dizendo que o marido dela um dia chegou em casa e por causa da maneira que alguém tratou ele, ou que ele se sentiu tão maltratado por alguém, aquilo de uma certa forma tocou nele. Ele chegou em casa, ele reuniu a esposa e os filhos, ele pediu perdão por todas as palavras que ele tinha falado contra eles, por o jeito que ele tratou eles a vida inteira. Essa coisa de pai, ficar colocando todo tipo de nome, chamando o filho de imprestável, chamando de filho de traste, de bandido, de marginal, chamando a mulher de bagulho, chamando esse monte de palavra que deprecia, que destrói, que não faz nenhum bem. Ele pediu perdão por tudo isso. E essa mulher estava no rádio dando testemunho, então, que a vida deles mudou, a vida deles agora era uma nova vida, e ela estava feliz porque ela já tinha o casamento dela por perdido, por acabado, e ela estava então agora vendo um novo começo, uma nova chance de reiniciar, de seguir em frente com o casamento dela. E é disso que eu quero falar um pouco hoje. No livro de Tiago, na carta a Tiago, no capítulo 3, versículo 5 a 10, eu vou ler para vocês. Diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja bem, nós temos um membro do nosso corpo, a língua, que é inflamada pelo inferno. Isso é muito sério, muitíssimo sério. Continuando, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E aí Tiago conclui esses versos dizendo: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Nós sabemos que Deus ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. Ele criou tudo do nada. Só pelo poder da palavra, só falando. Então por aqui a gente pode perceber o poder que tem a palavra falada. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus também por isso. Porque nós temos poder na nossa palavra. O poder para criar, o poder para destruir. Em Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra tem um poder grande. A palavra traz à existência coisas. Você pode perceber, às vezes você está animado, você está para cima, e chega alguém com uma palavra pequena, acaba com o seu dia. Destrói a sua motivação, acaba com tudo, te põe para baixo, te coloca dúvida no coração, você já não tem mais certeza de tudo aquilo que você estava pensando. Palavra é algo poderosíssimo, poderosíssimo. As palavras elas fazem mais do que transmitir informação.
Palavras podem destruir o espírito de uma pessoa. Pode espalhar o ódio, incitar a violência. A palavra, ela não somente provoca ferida, mas ela inflige a ferida na alma e no corpo. Pessoalmente, a palavra faz isso. Não tem nada que dói mais do que palavra. Palavra dói, corta, machuca, fere terrivelmente. Às vezes é melhor levar um soco na cara, às vezes é melhor levar uma surra, às vezes é melhor ser punido fisicamente do que ouvir uma palavra. E tem pessoas que elas sabem o que dizer para te machucar, para te ferir. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o problema com marido e mulher, com família. O marido sabe exatamente o que dizer para machucar a mulher e a mulher ela sabe exatamente o que dizer para machucar o marido. É como enfiar uma faca assim muito devagar. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa palavra, porque o poder de usar a palavra é um dom dado por Deus. Deus nos fez com esse dom. Jesus falou que se nós tivermos fé, nós faríamos as coisas que Ele fez e as faríamos maiores ainda. Por quê? Porque Jesus estava nos afirmando que você tem poder na palavra. Quando você fala, e se fala em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Mas esse é o problema. Isso não funciona só quando nós fazemos em nome de Jesus. A nossa palavra, nós vamos ver daqui a pouco, segundo Isaías, a palavra, uma vez que ela sai da boca, ela vai atingir, ela vai cumprir com o propósito para que ela foi lançada. A palavra ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, como eu acabei de dizer. É um dom com poder de destruir e com poder de construir. Cabe a nós resolvermos como nós vamos usar o dom da palavra. Cabe a nós resolvermos como nós vamos pelo nosso dia, abençoando as pessoas ou amaldiçoando as pessoas. Isso é uma responsabilidade nossa. Em Provérbios, no capítulo 12 de Provérbios, trata muito disso. Por exemplo, Provérbios 12:6 diz: as palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue. Então, o ímpio, com a própria boca, ele prepara ciladas para ele. Você vê que o que mais a gente vê no mundo são as pessoas reclamando de coisas terríveis, que a vida não está boa, que está sofrendo, que está doendo, que está isso, que está aquilo. Por quê? Porque as pessoas preparam o dia delas com as palavras da própria boca. Tem gente que já amanhece o dia, ai meu Deus, ai que coisa, está tudo tão ruim, ai que dia, não sei nem para que eu acordei, não sei nem para que eu levantei da cama. E as pessoas preparam o dia delas com esse tipo de palavra. Nós temos que aprender a acordar de manhã. Deus, obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado pela sua presença na minha vida. Obrigado porque daqui para frente o meu dia vai ser uma bênção. Deus, obrigado porque eu sei que no decorrer do meu dia uma bênção vem ao meu encontro. Então você passa o seu dia esperando aquele momento que aquela bênção venha ao seu encontro. A palavra em Provérbios diz ainda que a palavra ela tem poder para aprisionar e poder para libertar. O versículo 3 diz que o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, ou seja, ele prepara a armadilha e ele mesmo cai com as próprias palavras, com a sua própria vontade. Mas o justo sairá da angústia. Ou seja, o justo ele usa a palavra para sair da angústia. Tem quanta gente angustiada hoje, tem quanta gente está aí acabada, eu não consigo nem sair da cama, deprimida, profundamente deprimida, na cama, não vê uma solução, quando a palavra diz que nós, o ímpio ou o justo, com a sua própria palavra vai sair da angústia, declara que essa angústia acabou, declara que esse mal se foi em nome de Jesus Cristo, declara que você está pronto para levantar e ir fazer e continuar com o seu dia. Jesus fala desses provérbios ou os põe em perspectiva em Mateus no capítulo 12, no versículo 36 e 37. Ele diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha só, palavra ociosa. A palavra ociosa é uma palavra vã. É uma palavra que não condiz com o seu espírito, ela não condiz com o seu homem interior, é uma palavra sem objetivo.
ou seja, é inflamada pelo inferno. São aquelas palavras que você fala, às vezes até sem intenção, mas no momento da raiva, no momento do ódio, você deixa essa palavra sair, e essa palavra ela vai sair e ela vai causar destruição. Não é à toa que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é ouvir do que falar. Sabe, o silêncio é uma coisa maravilhosa, muitas vezes. É igual a polícia, já viu quando a polícia, quando prende bandido, ele lê os direitos do bandido e fala, olha, qualquer coisa que você falar será usado contra você no tribunal. Então, as coisas que nós falamos, elas podem ser usadas para destruir a nós mesmos, além de causar destruição a outras pessoas. Então, melhor coisa ouvir do que falar, e quando falar, fala bênção. No versículo 14 de Provérbios 12 ainda continua dizendo, cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. Olha, cada um se fartará do fruto da sua boca. Então, se nós falamos más, se nós pronunciamos más palavras, más coisas, se nós desejamos o mal, se nós amaldiçoamos o nosso dia, se nós nos levantamos de manhã falando que o nosso dia vai ser uma porcaria, que a minha vida é uma porcaria, que a minha vida não vale nada, as pessoas que me rodeiam não valem nada, nós vamos produzir, nós vamos nos fartar disso. Sabe, se a gente ficar falando que o dia é uma droga, que a minha vida é uma droga, que isso, a gente vai se fartar disso. E eu tô pegando muito leve nas palavras, porque eu não quero ser, mas você entende muito bem o que eu estou dizendo. Quando nós falamos coisas, nós estamos trazendo aquilo, a gente está plantando aquilo, porque a Bíblia diz que nós vamos nos fartar daquilo. Então, a palavra falada, ela vai cumprir o propósito. E o ímpio, a pessoa que fala, que procede essas palavras ociosas, como a Bíblia diz, vai se fartar delas. Isso vai vir tudo para cima da própria pessoa. O verso 11 diz que o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Ou seja, da mesma forma que trabalho duro produz riqueza, produz pão, palavras boas produz coisas boas. Quer dizer, esse versículo não tem nada a ver com escolher em trabalhar ou falar palavras boas, mas antes de falar diligentemente, falar construtivamente ao invés de destrutivamente. O que palavras podem trazer de bom? Às vezes ações podem fazer coisa boa, né? As pessoas podem fazer coisa boa pra gente, mas o que palavras podem trazer de bom? Olha, palavras podem afastar coisas que destroem. Às vezes uma pessoa está na beira do abismo, a pessoa está na beira de cometer uma loucura. E a gente vai e traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, às vezes até sem saber, e aquela palavra vai tirar a pessoa daquela situação, vai afastar. Às vezes tem um espírito maligno ali, sabe, tentando a pessoa e conduzindo a pessoa à destruição, a uma tentativa de suicídio e tudo, e uma palavra amiga, uma palavra, sabe, de consolo, uma palavra de amizade, uma coisa assim bem dócil, vai levantar a pessoa e vai afastar o que é ruim. Uma palavra, por exemplo, pode fertilizar a esperança. Sabe, às vezes, quando nada está dando certo, tem gente que já não espera nada mais da vida, e às vezes alguém chega com uma palavra e renova as esperanças da pessoa. É igual quando você vai na igreja. Às vezes você está tão para baixo e você sai dele renovado com aquela palavra que você ouviu, porque as palavras, elas têm poder. A palavra carrega poder, a palavra transforma. É isso que acontece conosco, a palavra de Deus transforma a nossa vida, a palavra de Deus transformou a sua vida, a palavra de Deus transformou a minha vida. A palavra, ela traz coisas boas, traz colheita de bons frutos. Por outro lado, a palavra também ela é uma arma para ser usada muito cuidadosamente. Existe um grupo na Europa, começou na Europa e se espalhou pelo mundo, já está nos Estados Unidos hoje. Esse grupo se chama Quakers. Essa palavra Quakers, ela, por exemplo, em inglês, terremoto, a gente fala earthquake. Quer dizer, quake é chacoalhar. Então, Quakers é chacoalhadores, ou que balançam, que chacoalham, essa coisa toda. E esse pessoal, eles têm um ditado entre eles que diz assim, que de suas palavras não faladas, você é o mestre. Das suas palavras faladas, o servo é o mestre. E de suas palavras escritas, o escravo é o mestre. Ou seja, a única palavra que nós somos mestres é aquela que nós ainda não falamos. Essa é a única palavra que nós somos mestres dela, porque você tem a chance de escolher dizer
ou não? Essa é a única palavra que você, eu, é mestre, a que nós ainda não dizemos, ainda não falamos. Karl Marx, uma vez junto com Frederick Engels, esses caras eles são britânicos, lá da Segunda Guerra, foram eles que escreveram o Manifesto do Comunismo. Lá Marx disse que, uma frase assim, me dê 26 soldados treinados e eu vou conquistar o mundo. O que ele quis dizer com esses 26 soldados treinados? Ele estava querendo dizer, esses 26 soldados treinados que ele estava se referiam às 26 letras do alfabeto e uma máquina de escrever. E ele conquistaria o mundo com isso. Por quê? Porque ele sabia o poder da palavra. Toda palavra tem poder e tem significado, é o que diz em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, quando você lançar uma palavra de bênção, quando você abençoar uma pessoa, olha, a sua palavra não vai voltar vazia, não. Por isso eu te digo, abençoa o seu filho, abençoa a sua esposa, abençoa o seu marido, abençoa a sua casa, abençoa as pessoas ao seu redor, abençoa o seu patrão, abençoe as pessoas no seu trabalho, abençoe, porque a sua palavra, ela vai surtir efeito. Muitas vezes nós não vemos, a gente não consegue ver o fruto das palavras que nós falamos, a gente não consegue ver o resultado das palavras que nós falamos, porque é assim mesmo, as coisas não são reportadas para a gente, mas os frutos estão lá e as coisas acontecem. Jesus diz que todos vão dar conta de cada palavra inútil ou ociosa que foi dita, é o que nós lemos agora há pouco em Mateus 12, no versículo 36 e 37. As palavras elas têm poder de morte e de vida. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que ama a palavra. Morte e vida estão no poder da língua. Tão sério que isso é. Então a pergunta aqui não é se a palavra tem poder. Nós sabemos que a palavra tem poder. Mas a pergunta aqui é: que tipo de poder eu estou liberando com a minha palavra? Que tipo de poder eu estou liberando quando eu abro a minha boca para falar? Se você pronunciou, isso aqui é uma coisa importante, olha, se você pronunciou palavras que machucam, palavras que destroem, palavras que ferem, você tem que ir até essas pessoas com um pedido de perdão, com um pedido de desculpas, retirar essas palavras ruins que você disse e trocar essas palavras, trocar por palavras boas, por palavras que curam, por palavras que abençoam. Você sabia que uma das coisas mais, um dos recursos mais utilizados para cura no mundo hoje e que não é usado é a palavra? Tem muita gente doente que às vezes com uma palavra ela é curada. Tem muita gente doente da alma, doente do coração, que uma palavra pode transformar a vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está daquele jeito por causa de uma palavra que a esposa está na cama, às vezes deprimida por causa de uma palavra que o marido falou. Ele pode ir lá retirar aquilo e com uma palavra, com um pedido de perdão e com uma palavra abençoadora, tirar aquela palavra que causou aquela destruição, colocar uma palavra que traz vida, uma palavra que traz força, uma palavra que traz avivamento. Pode fazer isso, o contrário, o marido, os pais com os filhos, os amigos. Quando você vê que você machucou alguém com uma palavra, seja humilde para ir lá e retirar essa palavra e colocar uma palavra boa. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Todos nós sabemos que isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil, mas nós temos que aprender a admitir o nosso erro e retirar. E colocar palavras boas. Isso não é fácil. Não é fácil para mim também. Mas eu tô tentando aprender isso cada dia. Porque nós somos nova criatura e nós temos que saber usar a nossa palavra. Com o poder da palavra, grandes líderes mundiais, por exemplo, como Hitler inflamou o ódio, a mentira e a destruição na nação dele com palavras. E ele se tornou um canal de destruição. Nós conhecemos Hitler, aquele déspota, aquela pessoa horrível. Por outro lado, Winston Churchill, com palavras eloquentes e medidas, levantou das cinzas uma nação, da destruição, da derrota para a vitória. Isso foi na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra.
Sem a palavra certa, a guerra já está perdida. Isso é uma coisa que a gente tem que meditar. É assim que muitos cristãos estão perdendo a batalha hoje de ideias e valores, desconsiderando a importância e o significado das palavras. Em qualquer discussão ou debate, o lado que sabe o significado das palavras vence. Porque esse é o problema. Quando nós falamos alguma coisa, nós temos que saber o significado daquela palavra. E qualquer que sabe, vence. Aí vem as questões que nos atingem hoje, por exemplo, eu não vou discutir isso aqui, mas as questões de casamento homossexuais, a questão de aborto, não é? Por exemplo, na questão de casamento homossexual, o que está acontecendo hoje. Bom, o Estado dá aos homossexuais o direito de casar, mas o que eles estão fazendo não é redefinindo o casamento, porque o que nós conhecemos de casamento é a união entre um homem e uma mulher. Eles não estão redefinindo o casamento. O que está acontecendo aqui é que o casamento está sendo indefinido. E é uma discussão que é complicada, é bem complicada. Mas, por exemplo, os humanistas, por exemplo, dizem que não pode ter Deus nas escolas. Não pode mais orar na escola, não pode ler a Bíblia na escola. Por quê? Porque tem que respeitar o direito religioso do outro e blá, 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 blá. Então, são coisas que palavras hoje estão criando caos e estão criando problemas muito grandes. Tem aqueles que são pró-abortos, que dizem que a mulher tem o direito de escolher se quer ter o filho ou não. Puxa vida, ela tinha que ter o direito de escolher se ela queria fazer aquele filho ou não. E por aí vai. Por aí vai, são muitas coisas, são muitas complicações. Mas lembre, saiba a definição das palavras antes de usá-las, abençoe sempre, nunca amaldiçoe. Volte atrás e conserte o erro, retire a palavra de maldição, coloque uma palavra de bênção, peça perdão. Vamos ser humildes em nome de Jesus Cristo nisso aí. Vamos colocar a palavra de bênção e cura na vida das pessoas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Vamos tentar usar bem as nossas palavras e saber que nós temos o poder de criar e destruir. Nós temos o poder de matar, de dar vida. Nós temos o poder de levantar uma pessoa de um leito de hospital, se for o caso. Nós temos o poder de, com a nossa palavra, tirar pessoas da depressão. Nós temos o poder de fazer um monte de coisas, porque nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo e porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas em Gênesis através da palavra, criando tudo que existe do nada, nós podemos, no nome de Jesus Cristo, falar palavras abençoadoras. Nós podemos, no nome de Jesus Cristo, professar palavras de cura, tirar pessoas doentes das camas. Nós podemos tirar pessoas da depressão. Nós podemos tirar pessoas do caminho da perdição com a palavra, simplesmente com a palavra. Não é discutir. Discutir não leva as pessoas a nada, mas abençoe sempre. Tenha uma palavra moderada, abençoadora e agradável em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima no nome de Jesus Cristo. Tchau.